Caros amigos, muita coisa a gente precisa falar aqui nesse vídeo. Dia de notícias péssimas. Essa é a verdade. Notícias que não animam o torcedor do Santos. Ontem a gente recebeu a notícia, né, de que Barreal finalmente acertou com o Santos acertou com o Cincinnati. Também teve o acordo do Santos com aquele centro de elite, de atletas internacionais, de clubes internacionais, que mostra onde o Santos está, o patamar no qual o Santos está no mundo. Vi também um vídeo de um repórter brasileiro visitando uma feira cultural em Doha, no Catar, onde aconteceu o Mundial, e de times brasileiros só tinha a camisa do Santos por lá. De novo, uma pena como o Santos é tão mal organizado que não explora esse conhecimento no exterior que a marca tem, né? Uma pena que nós somos tão mal geridos. E hoje, só notícia ruim, né? A primeira delas vem lá da Argentina, depois tem notícia relacionada a um processo que o Santos sofre. Precisamos continuar falando de Neymar, mas não antes de eu te recomendar, obviamente, a Bet Nacional para você brincar, para você se divertir, se for maior de 18 anos, se tiver dinheiro sobrando, não vai se complicar financeiramente com apostas. Isso aqui é apenas uma brincadeira para você se divertir e, claro, fazer uma fezinha. Tem final de Copa do Brasil no próximo final de semana, dá uma olhadinha nas odds, se divirta, brinque, que se você gostar de outros esportes, como eu adoro a NBA, tem várias maneiras também de você brincar e se divertir. Então, se tiver o dinheiro sobrando, aponte o seu celular para o QR Code que aparece para você, crie uma conta na Bet Nacional, que é o site de apostas mais seguro do país, patrocinadora desse canal, do meu projeto lá no Futeboteco, patrocinadora de uma série de eventos pelo Brasil, patrocinadora de Vini Júnior, Galvão Bueno, nova patrocinadora agora Master do Cruzeiro para o ano que vem. Então é uma marca que vocês conhecem muito bem, certeza que já ouviram falar, sabe da credibilidade. Então, se tiver a fim de se divertir e brincar, tiver dinheiro sobrando e for maior de idade, é a Bet Nacional o seu lugar. Dito isso, precisamos conversar, porque a primeira notícia que a gente precisa comentar vem lá da Argentina. Vamos lê-la, né? Eu vi aqui no Twitter e vou reagir com vocês. Planeta Racing Club, né? E aí ela vem desse Juli Rienzi, que é um setorista do Racing, ele cobre o Racing. E ele fala que os representantes do Benjamin Rolezer, meia do Santos, estão tentando tirá-lo do clube. E aí ele dá a opinião de que para ele é o jogador que o Racing deveria estar procurando. A gente sabe que muitas vezes isso, uma menção de um jornalista importante como ele é dentro do clube, faz com que possa existir alguma vontade até do Racing aparecer. O Santos está querendo um volante, de repente o Nardoni, o Santos até que chegou a cogitar o Nardoni em algum momento. Será que uma troca seria interessante? Bom, não sei. Só sei que preocupa essa informação aqui de que os representantes do Rolezer estariam tentando tirar ele do Santos. Vamos lembrar e recapitular um pouquinho que o Rolezer, ele começa o seu caminho como titular do Santos. Na era Caixinha ele atua na ponta direita, não consegue atuar bem. Ele tenta reeditar a dupla que fez tanto sucesso no Estudiantes com o Léo Godoy atuando por aquele lado. O Rolezer vai muito mal jogando por ali e em dado momento sai da equipe, acaba voltando na sequência, atuando mais pelo meio, principalmente depois que o Neymar se machuca no Campeonato Brasileiro já com Kleber Xavier. O Rolezer faz várias ótimas partidas e faz partidas bem abaixo no Santos, né? E dá para notar também muito que é um jogador que corre muito errado, então, portanto, no segundo tempo, a partir de dado momento, 15, 20 do segundo tempo, tá morto fisicamente, isso acontece com ele, e aí o jogo dele decai completamente de nível, né? Ele viveu esses problemas, mas também, depois que o Neymar volta, passou a integrar o banco de reservas, até porque o Barreal tomou conta da ponta direita ali, e ele foi importante em alguns jogos. Ele faz o gol no último minuto contra o Palmeiras, um gol importantíssimo para que o Santos ficasse na primeira divisão, né? Aquele dia na Vila Belmiro. Talvez o gol que eu mais comemorei esse ano. Esse e o gol do Neymar contra o Flamengo, sem dúvida, foram os gols que eu mais fiquei rouco ao comemorar. Então, assim, dá pra ver que ele não conseguiu ter uma sequência, dá pra ver que ele não conseguiu, de alguma maneira, mostrar que ele tem que ser titular. E aí, por que eu acho que essa informação pode ter um fundo de verdade, tá? Vamos pensar o seguinte, gente. Vamos pensar o seguinte.
O Rolaser sabe quem é a concorrência, ele sabe que o Santos acabou de renovar com o Barreal e que o Barreal deve ser o titular pelo lado direito, até porque o Barreal, pro lado, ele funciona melhor, porque ele tem um senso de recuperação, de volta e tudo mais, que agrada muito mais o treinador e que ajuda inclusive o Igor Vinícius a brilhar, porque o Igor é um lateral direito muito ofensivo. Embora tenha uma boa recuperação defensiva e tenha sido um dos elogios que eu fiz a ele, até nessa última sequência do ano, ele é um lateral que apoia demais e o Barreal consegue dar consistência defensiva para que o Igor faça. O Rolaser não é capaz de fazer isso. E jogando na meiuca tem a questão do Neymar, né? E aí como é que compete com o Neymar? A gente sabe que independentemente, vou falar de Neymar aqui já, mas independentemente do Neymar ficar tudo mais, o contrato não deve ser tão longo, né? Só de 6 meses se ele ficar. A gente não sabe o que vai ser do Neymar pós-Copa, se ele continua no Santos, se ele sai do Brasil, se ele aposenta. É uma dúvida muito clara que se tem, porque o Neymar trata a Copa do Mundo como seu objetivo final. Mas nesse primeiro semestre, o Rolaser não deve ter tantas chances assim para jogar como titular. Ele não vai jogar pela ponta esquerda, ou ele vai ser o Vojvoda vai colocá-lo como inicialmente um substituto do Guilherme. Ou de repente trocar o Barreal de lado, começar o Barreal na esquerda para ter o Rolaser na direita. Eu acho muito arriscado você fazer tudo isso. Então, eu imagino que ele e os seus empresários estejam vislumbrando que ele não começa a próxima temporada como titular. E aí, o jogador que já saiu do Benfica porque não era titular e veio para o Santos para tentar ter mais minutos, também não tem esses minutos que esperava no Santos, vai procurar um clube, vai conversar com seus empresários, procurar um clube que ele seja titular absoluto como ele foi no Estudiantes. Então, seria péssimo para o Santos, porque é um jogador importante, mas ele é uma ótima moeda de troca. Ele é um jogador que tem muito valor de mercado, foi muito bem. Assim, para o mercado ele foi muito bem, ele é muito novo. Tenho certeza que clubes importantes poderiam desejar o futebol do Rolaser. E aí surge a dúvida, já que o Santos quer um volante box-to-box, não que o Nardoni seja exatamente isso, embora tenha jogado já de camisa 8, ele jogava muito de camisa 8 quando ele atuava ao lado do Aníbal Moreno, que hoje é jogador do Palmeiras, mas a melhor versão do Nardoni para mim foi ele jogando de camisa 5, na posição que joga hoje o Ilharão. É um volante que eu acho que vai pegar em algum momento seleção da Argentina, é para mim um volantaço, deu uma caída nesses últimos 6 meses atuando pelo Racing, muito novo, seria uma boa moeda de troca, mas de novo, seria interessante para o Santos? Isso teria que se analisar, até porque não se sabe, a gente não sabe com relação ao futuro do Neymar, até quanto tempo o Santos vai ter o Neymar, se é que o Santos vai ter o Neymar. E por que eu falo isso? Ontem eu comentei aqui, né, da notícia que saiu de que existia um interesse do Flamengo na jogada, que o Flamengo seria o lugar que já teria manifestado esse interesse para o staff do Neymar, porque seria o lugar ideal para que o Neymar atingisse o seu melhor nível possível para disputar a Copa do Mundo. E agora quem fala sobre isso, essa notícia escalou, quem fala sobre isso é um importante jornalista que cobre transações internacionais. Ele tem muitos seguidores, já vi que tem muita gente aqui importante, grande, seguindo ele, que é o Ekrem Konur, imagino que deva ser algum turco. E ele põe aqui Flamengo. O Flamengo entra na corrida por Neymar Júnior. E aqui ele fala que o contrato está em conversa de renovação e que vários jogadores do Flamengo estão fazendo pressão para que ele assine e para que ajudem o Neymar a atingir a Copa do Mundo na melhor condição possível. É isso que diz aqui esse jornalista que, de novo, se você olhar o perfil dele, você vai ver que ele tem muitas... primeiro que ele tem 238 mil seguidores aqui, vários perfis seguem ele trabalha já trabalhou na BBC, na ESPN, no Gol, enfim, trabalha em 2 veículos grandes aqui, já trabalhou no Mundo Deportivo e no Bild, é um cara com história no jornalismo, que é mais um a endossar essa possibilidade do Neymar ir para o Flamengo, né? Tinha saído ontem num jornal espanhol, o Marca. Agora é o Ekrem Konur que fala. Então, assim, as notícias estão escalando e, ao mesmo tempo, não se tem novidades com relação ao contrato do Neymar. O Diário do Peixe fala que o Santos se aproximou muito, que só falta a assinatura. Lucas Mussetti deu a notícia de que não é nada disso, que ainda as partes vão conversar e só vão conversar depois da cirurgia do Neymar, que acontece na próxima segunda-feira, de menisco.
Então, sei lá, eu já comentei sobre isso aqui ontem. Acho que seria nenhum lugar seria importante para o Neymar ter um time melhor para que ele possa provar que, na verdade, o grande problema foi o Santos e que o futebol dele tá em dia. Então, pô, aqui no Flamengo eu vou conseguir jogar, vou destruir, mas seria uma obrigação muito grande dele chegar lá destruindo. Depois de uma cirurgia, ele iria conseguir fazer isso? Poderia também ser o tiro na água. Tipo, putz, cheguei no Flamengo aqui e não tô conseguindo jogar. E agora? Não vou pra Copa de uma vez por todas, ainda me queimo com a torcida do Santos, né? Então tem isso também, porque se ele sai do Santos e vai pro Flamengo, ele se queima com muitos torcedores. Comigo ele já se queimou há muito tempo, né? Eu já venho falando aqui, para mim, quando um jogador como o Neymar faz o que fez com o Santos lá em 2013, né, jogar um mundial, cara, jogo mais importante dos últimos 50 anos do Santos, vendido com 10 milhões de euros no bolso, sem ninguém saber, sem o clube saber, sem a torcida, já para mim ali já, para mim foi o suficiente, mas para a torcida não, a torcida recebeu ele de braços abertos. Eu recebi ele de braços abertos porque eu achava que ele podia jogar muito mais que jogou, mas sempre com o pé atrás dele e do pai, por todo esse modus operandi, né? E ao longo do ano tive vários episódios que me fizeram torcer o nariz e ficar putaço, e vim aqui compartilhar essa minha insatisfação com vocês ao longo do ano, compartilhada por muita gente que concordou e muita gente que me detonou, discordou, porque falar do Neymar é difícil, né? Um ídolo de muita gente e tal. Mas tive aqui para falar o que eu pensava, mas eu não sou o símbolo do torcedor do Santos. Tem muita gente que pensa diferente, tem muita gente que gosta muito, tem muita gente que quer muito que ele continue por o máximo de tempo possível, e tem muita gente que certamente vai se decepcionar se ele tomar essa decisão de ir para o Flamengo. De novo, quando a gente olha para cá, pro mercado brasileiro, para os jornalistas daqui, que cobrem aqui, que estão mais próximos do Santos, mais próximos do Flamengo, mais próximos do Neymar, não há notícias nesse sentido. Por isso é importante ter muita cautela, porque eu não vi nenhum repórter brasileiro reiterando o interesse do Flamengo, afirmando o interesse do Flamengo no Neymar. O que se tem é notícias internacionais. Primeiro do diário Marca, que é um diário importantíssimo, gigantesco na Europa, na Espanha. Não foi Diário Sport, por exemplo, que é um tabloide, por exemplo, né? Então foi o Marca, um jornal grande, e agora um jornalista que é grande, turco, que cobre bastante notícias internacionais, que reitera a notícia que saiu ontem no Marca. De repente o cara só republicou? De repente o cara só republicou. Mas é um cara que, e pelo histórico dele aqui, de todos os lugares que ele trabalhou, não me parece um cara que tende a fazer esse tipo de trabalho. Então vamos esperar, alguma coisa aí deve ter, pelo menos o interesse. E outra, mesmo que haja o interesse do Flamengo, isso não significa que a decisão vai ser essa, porque o Neymar pode chegar e falar, não, Flamengo, obrigado, mas decidi que vou continuar aqui no Santos, estou em casa, o trabalho vai ser melhor em 2024 e eu acredito na evolução do time, aqui vou ficar. Pode acontecer também, pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo, mas no caso do Flamengo eu acredito até mais no interesse pelo brasão, dado o fato de que o senhor Rossi fez uma péssima decisão de Mundial, né? Falhou num gol que foi anulado e depois falha no gol do PSG. Foi muito mal, e viu o seu goleiro rival pegar 4 pênaltis, enquanto ele pegou um... Não pegou nenhum, né? Porque o Dembélé foi chutado na lua. Então, assim, foi muito mal nessa decisão e o Flamengo já tinha interesse no brasão. De repente, agora é capaz do Flamengo querer dar uma resposta para a torcida e fazer uma oferta ainda maior para o brasão. E a gente já sabe que Marcelo Teixeira não está nem aí. Vende jogador aqui para o mercado nacional mesmo, como foi feito ano passado com o Jair, nessa mesma época do ano. E está precisando de dinheiro para pagar a conta, porque está desesperado. E uma das razões que desesperam o Santos são os processos, né? Teve a questão do Caixinha, que está aí na FIFA, o Santos apelou, em algum momento vai chegar, e se não chegar vai ser transfer ban. Tem o Santos devendo 13º, férias e direito de imagem a jogadores. Tem as dívidas do Santos com relação a impostos, FGTS atrasado, apuração do meu amigo Henrique Farinha de que são 32 milhões de reais só de impostos. Isso pode prejudicar demais o Santos no decorrer da temporada. Jogador pode sair de graça, jogador pode se rebelar. Se o jogador não tiver com tudo quitado para começar o ano, finge que joga. Então é uma preocupação muito grande para manter o elenco que tem, né, que o Santos tem agora.
E aí, diante disso, mais um problema surge, que é o processo do presunto ao Santos. O presuntinho tacou-lhe o processo no Santos. Vamos entender essa história. Meu amigo Pedro Lopes, que escreveu comigo a matéria que revela o contrato do Neymar lá no primeiro semestre, naquele contrato de 21 milhões de reais por mês, ele escreve aqui que esse técnico acusa Santos de fraude em contrato de trabalho e aciona a justiça. O ex-técnico e auxiliar do Santos, Marcelo Fernandes, o presunto, eu falo isso com o maior carinho. Eu adoro esse cara. Esse cara é um baita do injustiçado. Esse cara, para quem não sabe, ele tem o melhor aproveitamento do Santos desde 2019, saída do Sampaoli. E só que só pegou bucha na mão e é um cara que gosta muito do clube. Mas assim, irmão, dinheiro não aceita desaforo, como diz o Neymar pai. E ele teve que então acionar o Santos na Justiça do Trabalho, fazendo acusações de fraude em contratos trabalhistas. Vamos entender essa história. A última passagem do treinador aconteceu entre agosto de 23 e janeiro de 25, entre auxiliar e treinador. Marcelo alega que foi contratado pelo Santos em 2023 para desempenhar as funções de auxiliar ou treinador com um salário de R$75 mil em regime de emprego. Um salário de 75 pau para um auxiliar eu acho muito alto, para você ver como que o Santos é um clube, é uma mãe, né? O Santos é uma mamãe. Em março de 24, entretanto, teve um contrato rescindido e foi readmitido em regime de pessoa jurídica, com uma redução salarial de 30%, segundo ele, em manobra realizada pelo clube. Chegou o momento, e aí março de 24, vamos lembrar, foi poucos meses depois do Marcelo Teixeira assumir. E o Marcelo Teixeira pejotizou o clube inteiro. Tem informações que não foi só ele. Muita gente deixou de ser CLT para ser PJ, para que o Santos economizasse uma grana. E isso certamente daria esse tipo de processo aqui que está dando agora. Pode ser o primeiro de vários, por uma manobra que tem informações que o Marcelo Teixeira fez no clube assim que chegou. Ele alega que não foi consultado sobre a mudança, não recebeu os valores da multa rescisória e que foi obrigado a assinar acordos renunciando a direitos e valores que teria a receber como condição para seguir no clube. O cara tá dizendo aqui que foi acuado dentro do Santos. Meu Deus, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. É uma acusação gravíssima que a gestão do Marcelo Teixeira sofre. Depois disso, afirma que continuou exercendo exatamente o mesmo trabalho, com os mesmos horários e rotina. No processo de troca, diz que chegou a trabalhar como pessoa jurídica por vários dias antes de ter uma empresa aberta e precisou criar um CNPJ às pressas. Ele se refere ao processo como uma simulação por parte do Santos, com a assinatura de um contrato PJ fraudulento na sequência. Os valores pedidos por ele na ação totalizam R$600 mil. Procurado pela coluna, o Santos informou que ainda não foi notificado da ação e por isso, por enquanto, não tem posicionamento sobre o caso. Gravíssimo, mais uma acusação que a gestão Marcelo Teixeira sofre, mais um sinal de que os processos dentro do clube são absolutamente desrespeitados, que o Santos é a casa da mãe Joana, que o Santos é uma instituição muito mal gerida e que nós novamente hoje temos um dia cujas principais notícias a respeito do clube que a gente tanto ama são negativas. E aí eu faço o quê, irmão? Tem muita gente que fala, você só fala mal, fale bem. Vou falar bem do quê num dia como hoje? É difícil, né? É difícil. É o Santos num caminho aí muito complicado e a gente espera que 2026 seja melhor. Mas você tem esperança? Eu não tenho. Com um orçamento como esse que já foi dado com mais 90 milhões de déficit para 2026, depois de um ano de 24 mega deficitário, um ano de 25 mega deficitário, cujo balanço vai sair no começo de 26, a gente tem um orçamento deficitário. Então é um projeto de poder de Marcelo Teixeira e seus Blue Caps para fundar as finanças do Santos, sabe-se lá com qual objetivo, e passa por essa falta aqui de processos. E ele diz que o clube tem uma gestão profissional. Imagina se não fosse. Vocês acreditam nele? Difícil de acreditar, né? Seguimos aqui cobrindo o Santos. Assim que tiverem mais notícias, a gente segue conversando com vocês. Obrigado a todo mundo que, obviamente, assistiu a esse vídeo. Se você puder seguir, deixar seu like, hypar, para mim é muito importante. E é isso, a gente segue conversando diariamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.